Pai Senhor, todos os irmãos em Cristo Jesus. Hoje mais um dia do seminário, a grande tribulação. Hoje vamos responder a pergunta dos irmãos. Passará a igreja pela grande tribulação, sim ou não? Esse vos fala Simão Maurício, pregador, escritor e professor da escola dominical. No nosso site temos diversos artigos para os professores da escola dominical, CPAD, Betel, Central, Gospel. Amados e netos irmãos, aqui do estado de Santa Catarina, Brasil. Abraço aos irmãos do Brasil, Moçambique, Angola, Portugal. Tem ali 30 irmãos na Rússia, que está sempre nos ouvindo. Os irmãos de Massachusetts e Kansas City. Também a comunidade brasileira de Nova York. Vários irmãos ali de Nova York estão nos ouvindo também. Que Deus abençoe. Vamos dar continuidade ao seminário A Grande de Tribulação. Amados, uma das perguntas mais feitas que se fazem hoje em dia tem despertado interesse. A igreja vai passar por uma parte da grande tribulação? É uma pergunta. Outra pergunta: o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da grande tribulação? Inclusive será um marco para que sejam desencadeados os fatos da grande tribulação. Tudo vai acontecer a partir do arrebatamento. Por mais estranho que seja por mais pior que seja o parecer, embora as escrituras mostrem que a essência da bem-aventurança a bem-aventurada esperança de escapar da grande tribulação. Milhares de cristãos sinceros e bem interessados sentem, muitas vezes bem intencionados, sentem afastado da crença de que a igreja será poupada daquele terrível dia. Tais são as armadilhas do inimigo. Quanto mais importante é a doutrina, mais o inimigo provoca confusão com suas falsas teorias. Devemos afastar, amados, de toda e qualquer interpretação do homem. Não devemos nos deixar influenciar por sua retórica ou sabedoria que foge da interpretação bíblica. Porém, devemos voltar nossa atenção para as palavras do Senhor Jesus. Amados irmãos, nós podemos perceber no contexto histórico o movimento dos institutos bíblicos também foi eficaz para promover a doutrina do arrebatamento antes da grande tribulação. Amados irmãos, nós podemos ver também entre os irmãos Plymouth, Darby. Darby fazia parte dos irmãos Plymouth. Esse movimento começou em 1825, como grupos de homens preocupados com a condição espiritual da igreja protestante na Irlanda. Grupos semelhantes de oração e comunhão surgiram em outros lugares. Então, amados irmãos, o ponto de vista exposto nas referências era muito semelhante àqueles que acharam na igreja primitiva. Um ponto de vista futurístico quanto à vinda do anticristo, que infligiria perseguição sobre a igreja. Conforme ponto de vista, Darby introduziu o verdadeiro conceito que Cristo virá antes da grande tribulação. Então, já em 1825, já havia essa doutrina, já começava a surgir de forma clara. Na Idade Média, a interpretação escatológica que foi muito devagar adotada
a respeito desse sonho. Então, na Idade Média, a doutrina era muito pouco formulada, mas haviam protestantes que já tinham tendência de identificar o anticristo, amém, como anticristo, como se fora Roma papal, mas não, na verdade, não eram. Então, embora haviam pré-milenistas, porém pré-tribulacionistas, surgiu, amados irmãos, em 1825, entre os irmãos Clement, o movimento dos institutos bíblicos deram grande promoção a isso. A Bíblia Scofield também foi eficaz em espalhar a doutrina pré-tribulacionista. E também houve o progresso, o movimento dos institutos bíblicos também foi eficaz na elaboração da doutrina pré-tribulacionista, à medida que sempre mais seminários iam crescendo, iam sendo abertos. Os principais seminários voltaram-se para uma doutrina bíblica, né? Mas sempre nesse século ali, de 1823, houve, olha, amados, o progresso da doutrina pré-tribulacionista. A primeira referência que iremos falar é Apocalipse 3:10. Muitos pós-tribulacionistas concordam com o pré-tribulacionismo, de que Apocalipse 3:10 se refere ao período da tribulação. Por outro lado, eles veem o significado de que a igreja será poupada de grande sofrimento durante aquele período, embora estando presente na terra. Então, os pós-tribulacionistas concordam com Apocalipse 3:10, mas eles dizem que a igreja passará pela grande tribulação. Mas, na verdade, o texto não se refere. O texto se refere que a igreja será guardada, tirada antes da grande tribulação. Apocalipse 3 e o verso 10. Amados irmãos, a expressão do texto da hora, como fez, quando facilmente poder ter escrito em te hora, na hora. Então, os pós-tribulacionistas, eles interpretam a preposição errada. Amados, também, quem será guardado da hora da provação? Outra pergunta do texto. Apocalipse 3:10. Esse ponto requer um tratamento mais extenso, amados. Diz que os fiéis serão guardados desta hora da provação, que é a grande tribulação. É possível pela gramática, é difícil pelo sentido decidir. Tere em significa conseguir, aquentar, sentido bastante semelhante ao usado em João 17:15. Amém, amados? Fica bem claro que a hora da tentação é um termo para descrever o período sombrio da grande tribulação, que de um certo modo envolverá todo o mundo e na fase final terá como alvo a cidade de Jerusalém, a Terra Santa. As palavras "eu te guardarei da hora da tentação" indicam que a igreja não passará pela grande tribulação, que vai durar durante 7 anos, amados. Outra coisa importante, amados, que prova a doutrina bíblica que a igreja não passará por essa grande tribulação, é que nos grandes argumentos que utilizamos em apoio de que a igreja não passará pela grande tribulação, é que a igreja não passará. É que durante todo o tempo a igreja em si passou por várias tribulações.
amado, certamente foi permitido à igreja atravessar muitos outros períodos de sofrimento, angústia tão difícil que aqueles que passaram por elas tiveram de passar pela grande tribulação. Então, amados, a igreja, chegamos à conclusão, amados, que a grande tribulação não é para a igreja, porque a igreja já passa por tribulações, por sofrimento, amados e diletos irmãos. Então, esse sofrimento da igreja devido a aflições presentes não deixa de ser coerente com o amor de Deus por ela. O Senhor corrige aquele que ama. Esta correção é para produzir um fruto pacífico de justiça. Então, provas a igreja já passa, amados irmãos, provado como ouro pelo fogo, a fim de achar em louvor e honra. 1 Pedro 1, 6, 7. Então a igreja já passa por provas de fogo. Esse período não é destinado à igreja. Amados, nós temos apoio também da tipologia bíblica, a concordância. Grandes analogias da tipologia bíblica ficam violadas pela pretensão de que a igreja teria que passar pela grande tribulação. As escrituras são ricas em tipos que ensinam que os que andam na fé foram libertos, amados irmãos, dos juízos. São vistos na experiência de Noé, Raabe. Talvez a ilustração mais clara tenha sido de Ló. Vejamos referências que apontam que a igreja não passará pela grande tribulação, mas que será livre. Primeiro, Enoque, Gênesis 21, 24. Enoque andava com Deus. Enoque foi transladado para não ver mais a Deus. Hebreus 11, 5. Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Outro texto que apoia que a igreja não passará pela grande tribulação, Gênesis 7, 7, Gênesis 5, 24. Foi preservado do juízo. A arca foi construída segundo as especificações dadas por Deus. A arca foi revestida com piche, expiação por fora e por dentro. Deus disse a Noé e sua família: entra na arca. Deus fechou a porta da arca pelo lado de fora, antes do início do dilúvio. Quando Deus resolveu destruir o mundo com o dilúvio, ele prometeu a Noé e a sua família uma arca acima do dilúvio. A família, estava dentro da arca. Ló, Gênesis 19, verso 1 ao 24. Ló e sua família viviam em Sodoma, um tipo de mundo. O Senhor teve de tirar Ló daquela cidade ímpia. O Senhor disse: pois nada posso fazer enquanto não tivermos chegado lá. Versos 22, Gênesis 19. Em 2 Pedro 2, 6, o verso 9, Ló é chamado de homem justo. Esse comentário de dilúvio, amados, lança luz sobre Gênesis 19, 22. Se a presença de um homem justo impediu o derramamento do juízo merecido sobre a cidade de Sodoma, quanto mais a presença da igreja na terra impedirá o derramamento da ira divina até sua retirada. Com relação a Ló, melhor dizendo, nos ensina que ele atirará a igreja do mundo antes de seus juízos começarem a cair sobre os ímpios. Temos outro ponto interessante, a necessidade do intervalo. Enquanto aqui na terra sucederá a grande tribulação de 7 anos, a igreja já arrebatada antes da grande tribulação vai comparecer num tribunal de Cristo. Depois
vai a presença de Cristo, as bodas do Cordeiro. Então, o tribunal de Cristo, a presença da igreja diante de Cristo, as bodas do Cordeiro, vão acontecer enquanto aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação, no céu estará acontecendo essas coisas extraordinárias, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, amados e diletos irmãos. Outro ponto importante é que a grande tribulação tem a ver com Israel. Apocalipse 12, verso 1 a 12, fala da mulher vestida de sol. Amados, o que é essa mulher vestida de sol? Há várias interpretações acerca dessa mulher e o que ela representa. Segundo a linha de interpretação que adotamos, entendemos que ela não representa a igreja de Cristo, uma vez que estará no céu com Cristo. Também a mulher não representa a igreja do Antigo Testamento, nem tampouco Maria, a mãe humana de Jesus. Indiscutivelmente, representa o povo de Israel. O grande dragão vermelho, outro ponto interessante sobre o Apocalipse, que refere-se a Israel na grande tribulação. Quem é o dragão vermelho? Apocalipse 12, verso 3 e o verso 4. Representa Satanás. Apocalipse 12, o verso 9. Essa criatura animalesca do Apocalipse é figura do poder do mal, destruição, que virá sobre a nação israelita naqueles dias. O vermelho indica poder sanguinário, objetivo de destruir. O poder do dragão, um detalhe especial desse dragão do Apocalipse, são 7 cabeças, 10 chifres, além de 7 coroas sobre cabeças. Apocalipse 12, 3. As mesmas características desse dragão aparecem sobre a besta nos capítulos 12, 13 e 17 do Apocalipse. Os poderes da besta, anticristo, demonstrará nos dias da grande tribulação, serão advindos de Satanás. As 7 cabeças e diademas, sobre eles simbolizam grandes reinos e poderes desses reinos. Satanás usa toda a sua forma para destruir Israel naqueles dias da grande tribulação. É o dragão vermelho que lançará contra o povo de Deus, representado pela mulher. O que representa as estrelas do céu? Alguns intérpretes afirmam que serão homens proeminentes do mundo, que se levantará contra Israel para destruí-lo da face da terra. Porém, a interpretação mais aceitável indica que trata de espíritos malignos, os quais, lançando sobre o mundo, promoverão grande desordem moral, social e espiritual na humanidade. Muito bem. Apocalipse 12 refere-se a Israel também. Quem é o filho do varão em Apocalipse 12? Os intérpretes divergem aqui. Há os que afirmam se tratar a igreja de modo errado. Outros entendem que se trata de mártires da grande tribulação. Outros afirmam que esse filho do varão representa o remanescente judeu de então. Jesus é o mais evidente. A interpretação mais aceitável diz que esse varão representa Jesus, uma vez que somente o Messias regerá as nações com vara de ferro. O que representa a fuga da mulher para o deserto? Apocalipse 12, verso 6, referindo a Israel na grande tribulação, logicamente.
não se refere aqui especificamente a um lugar geográfico, mas metafórico. Nas terras do Oriente Médio, o deserto é um lugar mais apropriado para fugitivo. A mulher representa a nação de Israel, depois de perseguida pelo grande dragão vermelho, que foge para um lugar de refúgio no deserto, para escapar da fúria do dragão, o diabo. Então, refere-se a Israel. O período de refúgio, as inspeções sobre Israel serão enormes naquele período. Mas o grupo fiel encontrará refúgio por 1260 dias. O remanescente judeu, Apocalipse 12, 17. No final da grande tribulação, o remanescente judeu, constituído por israelitas fiéis ao antigo pacto, não vai se submeter ao sistema do anticristo, que é a besta, que ele subiu do mar. Ela terá que fugir para o deserto. É sem dúvida o remanescente judeu, salvo da grande tribulação. Também, amados irmãos, temos outros textos que argumentam que a igreja não passará pela grande tribulação, será arrebatada antes. Os juízos de Deus sobre o mundo, por exemplo, o livro selado e sua abertura, Apocalipse 5:1, fala ali da abertura do primeiro selo, fala sobre os 7 selos. Os cavalos representam os julgamentos de Deus contra o pecado dos homens. O segundo selo, ao abrir o segundo selo, João vê outro cavalo, saiu dessa vez um vermelho. Este cavalo vermelho representa a guerra. Daniel 8:13. O terceiro selo também refere-se à grande tribulação. Como resultado da guerra, haverá uma terrível fome, figurada pelo cavalo preto. Apocalipse 6:5. Outro ponto também, Apocalipse 6, versos 7 e 8. O quarto e o quinto selos. Na abertura do quarto selo aparece um cavalo amarelo, simbolizando morte, que vai acontecer na grande tribulação. O quinto selo, João desce de Belém mais e ter vista dos mártires que foram mortos na grande tribulação. O sexto selo refere-se também à grande tribulação. O versos 12 ao 17. Vê-se um grande tremor na terra, eclipse total do sol, lua fica vermelha, estrelas caem, meteoros. O espaço se vê mudanças, montes e ilhas são arrasados. Os governantes da terra, os poderosos povos se escondem, clamando aos montes que caem sobre eles. O sétimo selo refere-se à grande tribulação também. Quando o sétimo selo for aberto, o mundo estará na segunda metade da grande tribulação. Vou repetir. Quando o sexto selo for aberto, o mundo estará na segunda metade da grande tribulação. De 7 anos. São mais 7 acontecimentos terríveis que cairão sobre a terra. Agora, as 7 trombetas referem-se à grande tribulação. As 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 8, o verso 11 ao 15, 16. 7 anjos tocam suas trombetas e vários acontecimentos catastróficos têm início. A vegetação queimada, os mares são atingidos pelas mortandades dos peixes, rios, fontes, águas são prejudicados. O espaço se dá abalado. Demônios, anjos terríveis são soltos e atormentam os moradores da terra. A terceira parte dos homens morre pelas catástrofes, enviados por Deus como juízo sobre um mundo pecaminoso que blasfema contra o Criador. As 7 taças da ira de Deus refere-se também à grande tribulação, a parte final, representando as últimas pragas, os últimos juízos de Deus sobre a humanidade. 7 anjos são os encarregados de derramar esses juízos terríveis sobre os homens que rejeitaram Cristo na grande tribulação. No capítulo 16 do Apocalipse são descritos eventos das 7 taças da ira de Deus. Amados irmãos,
saraiva, fogo, sangue caíram, incendiando terça parte das árvores, plantas. Amados irmãos, meteoros caem do céu, matando o terço da vida marinha, destruindo o terço dos navios. Então, amados irmãos, nós argumentamos aqui, selos, trombetas e taças da ira de Deus, refere-se ao final da grande tribulação. Então, nessas passagens que nós vimos, mostram que a igreja não passará por todos esses flagelos.